Desde que eu me entendo por gente, eu nunca tive um relacionamento saudável com a minha mãe. Já a minha irmã mais velha é outro tipo de conexão entre as duas. Minha mãe, ela com a minha irmã é mais amorosa, carinhosa, legal. Já eu não. Comigo sempre foi na base do berro, do grito, do desgaste. Ela não tem paciência. Quando eu era criança, eu não enxergava, eu só não entendia. Eu queria a atenção, o amor, o carinho, o abraço, mas ela não estava disponível para mim. Mas para minha irmã, sim. Quando eu fui crescendo, eu fui começando a devolver para ela aquilo que ela me dava. Gritos, berros, raiva, rancor, ódio. Foi algo que ela alimentou dentro de mim. Mas o que sempre me machucou foi a diferença de tratamento entre nós duas. Com a minha irmã, tudo sim. Para mim, tudo não. Para minha irmã é legal. Para mim é feio, é ruim, é nada a ver. A minha irmã errou? Acontece. Eu errei, você não faz nada que presta. Isso sempre me magoou e sempre me machucou. As nossas brigas se tornaram cada vez mais constantes. E de acordo com que eu ia me tornando mais velha, isso ia me provocando cada vez mais mágoa. Até que com 16 anos, eu comecei a trabalhar. Eu nunca fui uma menina encostada. Eu nunca fui uma menina preguiçosa. Eu sempre quis ter meu dinheiro, minha condição, fazer meu corre, comprar minhas coisas. Só que em casa, a minha mãe ela sempre tomou o meu dinheiro. Então eu sempre trabalhei para ajudar a comprar as coisas, só que ela não compra coisas para mim. Isso sempre me deixou extremamente chateada. Por exemplo, às vezes a gente não tem uma condição boa dentro de casa, a gente tem uma condição mais pobre mesmo. Só que, mesmo que a gente tenha uma condição mais pobre, ela nunca deixou faltar nada, mas sempre compra coisas meio que do pior. Por exemplo, ela pega o meu dinheiro e ela compra as coisas para casa e tal. E às vezes eu quero comprar um shampoo e um condicionador para mim e eu não posso. Ou eu uso da minha irmã, porque ela pega o dinheiro e compra para dividir, ou eu não tenho, sabe? É como se eu não tivesse opção. E isso acabava sempre virando um motivo de desavença dentro de casa. Porque dá para separar o dinheiro e comprar coisinhas para mim e pagar coisas da casa também, sabe? Então eu sempre quis minha independência. Morar sozinha, ter minha vida, comprar minhas coisas. E aí eu com 16 anos de idade já trabalhando e passando por essa situação e muita briga dentro de casa, ajudando financeiramente e não sendo nem um pingo valorizada, eu conheci um rapaz. A minha irmã, ela sempre namorou. Ela é mais velha, né? O namorado da minha irmã é tudo pra minha mãe. É amor, é carinho, é meu genro, é aconchego, é nananá. Então eu pensei, eu vou começar a namorar, talvez o problema é porque eu tô solteira, quando eu tiver alguém, ai, minha mãe vai ser legal também, sabe? Engano meu. Comecei a namorar e a minha mãe sempre implicou com ele. Sempre provocou, desmereceu, diminuiu, criticou, debochou. Isso foi tornando chato. Porque toda vez que meu namorado estava na minha casa, era uma intriguinha diferente. Era um assunto que ela trazia à tona para causar intriga. E isso se tornava algo grande. Até que chegou um momento que meu namorado ele começou a precisar de se defender da situação. Porque ninguém aguenta ficar levando chibatada o tempo inteiro. E não é porque ela era minha mãe que ele tinha que aguentar isso. E eu entendia ele. Acontece que quando ele começou a querer se defender, sei lá, ele deu pra ela o que ela queria, deu pra ela sei lá, a ferramenta que ela precisava para ter motivos para xingar mais ainda, para diminuir mais ainda, com a desculpa de que ele que fez, que ele que é o errado, que ele que isso, que ele aquilo, como se ela nunca tivesse realmente plantado uma sementinha, sabe? Então, isso começou a me desgastar, porque eu tinha que ficar entre os dois. Eu tinha que defender a minha mãe pra ele, mesmo que às vezes era indefendível, as coisas que ela falava, era injustificável, mas eu também tinha que defender ele pra ela. Eu não podia deixar com que ela fizesse isso com ele. Ele não merecia, ele era um homem bom. Ele sempre foi um homem bom. Isso não era legal. Ele, sabe, tem 18 anos, ele trabalha, ele tem a moto dele, o trabalho dele, as coisas dele, o dinheiro dele. E ele sempre me apoiou. Apesar de tudo, ele sempre me apoiou. Ele sempre esteve do meu lado. Ele sempre me defendeu. Ele sempre esteve comigo. E toda vez que eu chegava, tipo, sobrecarregada de tanta descarga que ela dava em cima de mim, ele era um filtro.
Ele estava ali para me acolher, para me abraçar, para cuidar de mim mesmo, sabe? E isso começou a deixar a gente cada vez, assim, numa situação delicada. Até eu chegar no momento que eu entendi que a minha mãe, ela era narcisista. Ela tinha narcisismo. Não era normal o que ela fazia comigo. Essa competição, essa raiva, querer ser melhor, querer ser tudo sobre ela, isso me deixava cada vez mais exausta. Então, o meu namorado, como solução, deu a ideia da gente morar junto. A gente alugava uma casa, eu trabalhava, ele também, e foi a maior guerra dentro da minha casa. Mas não porque eu estava saindo de casa, pela minha mãe eu podia ir. O problema era o dinheiro. Porque eu indo, o dinheiro ia junto. E aí a renda dela diminuiria. Então, foi muita briga, ela me desejou muitas coisas ruins, ela me colocou como, tipo, como se eu não fosse conseguir. Ela me tratou muito mal e fez o reboliço pra me deixar me sentir mal diante dessa situação. Mas eu já me sentia tão mal todo dia que isso não foi nada. Então eu realmente fui morar com ele. E aí nós alugamos a nossa casa, nós começamos a ter a nossa vida, nós começamos a morar juntos. E assim, a relação, ela começou ela continua a mesma coisa, não mudou muita coisa. Mas eu, pelo menos eu, com a distância, eu tento ser legal. Eu tento me aproximar, eu tento falar, eu tento, sabe, ser carinhosa. Mas ela não tá aberta pra mim. Ela realmente não tem um sentimento por mim. Eu realmente acredito que a minha mãe é narcisista. E já o meu namorado, a gente chegou no momento que a gente já tá há 2 anos vivendo juntos. Então, atualmente, eu tenho 16. E depois de um tempo, eu senti que a nossa relação, ela também perdeu um pouco do propósito da gente estar junto. Atualmente, ele entra e eu não sinto mais aquela paixão por ele. Eu amo ele, mas eu não sinto mais nada, aquela coisa, aquela conexão de olhar para o futuro e ver ele comigo. Porque ele começou a ficar frio, começamos a não ter uma relação de amor, virou uma relação de amigos e ele começou a sair mais com os amigos dele do que comigo. Inclusive, uma coisa que eu preciso desabafar é que ele tem 2 amigos de infância e um desses amigos, ele é muito legal. Na verdade, todos eles são legais, porque pelo menos eles falam comigo, eles trocam ideia, eles riem, eles brincam. Já esse amigo do meu namorado, ele, toda vez que eu falo alguma coisa, ele ri. Se eu conto uma piada, por mais idiota que seja, ele dá atenção. E dá pra ver que ele me dá umas olhadas assim. Teve um dia que a gente tava lá em casa, jogando, e teve um momento que ele me deu uma olhada assim, muito profunda. E eu dei essa olhada pra ele de volta. E tanto eu quanto ele, quanto meu namorado, percebeu que teve essa troca de olhar, sabe? Mas meu namorado não fala nada. Ele não questiona, é como se ele não sentisse, é como se ele não tivesse nem aí. E às vezes eu penso que eu tenho esse sentimento de carinho e de amor pelo amigo do meu namorado. Porque ele gosta, ele quer estar perto de mim, ele faz questão de mim, sabe? E o simples fato dele querer estar perto já me deixa bem com tudo isso. E acaba que hoje eu tô aqui, sem saber de fato o que fazer, porque eu não tenho coragem de voltar para casa da minha mãe, porque eu sinto que lá eu vou sofrer muito mais. E eu tô nesse relacionamento que eu não sei pra onde a gente vai. E eu fico me perguntando se um dia, porque já passou pela minha cabeça, eu poderia ficar com esse amigo do meu namorado se eu e ele não tivesse mais nada, mas eu também penso que isso não é certo. Ele é o melhor amigo do meu namorado e não vai ser uma coisa boa. Talvez seria uma coisa divertida e momentânea, mas que não duraria, sabe? E eu fico nessa situação de tentar ter a atenção da minha mãe, de tentar ter a atenção do meu namorado, de não conseguir me desenvolver no que eu quero e preciso muito de um conselho, de uma ajuda, de uma dica, sei lá. O que vocês fariam no meu lugar? Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Bom, eu contei essa história, eu achei interessante sobre o ponto do narcisismo, né? Vale pontuar que o narcisismo, agora que eu estudo psicologia, eu entendi que ele é um distúrbio. E geralmente ele não é seletivo. O narcisista, por ter esse distúrbio, ele acaba provocando os traços com todo mundo em volta dele. Então, não tem como sua mãe ser amorosa, carinhosa, bondosa com um e não ser com o outro. O que pode acontecer é, às vezes, ter uma relação tóxica, ter algum tipo de trauma. Quando ela estava grávida, ela pode ter sofrido uma descarga de energia negativa tão grande que isso traumatizou ela e fez ela rejeitar a criança. Isso de instinto materno é mito,
é mito, tá? Foi comprovado cientificamente que não existe instinto materno, porque instinto é algo inato. E inato é uma coisa que nasce com você. E não tem como, por exemplo, um bebê nascer com o instinto materno. Isso é provocado diante a sociedade, diante o ambiente. Por isso que tem mães que têm a criança e rejeita e dá para os outros, porque ela não tem um instinto materno, né? E tem pessoas que adotam uma criança e desenvolve isso. Nós precisamos trocar a palavra instinto pela palavra estímulo. Então, o estímulo materno, ele é provocado no nosso cérebro de acordo com o desenvolvimento afetivo que a gente tem por um filho. Então, quando você fala, né, que a sua mãe ela tem uma coisa com um e tem uma coisa com o outro, a gente já vê que ali o traço narcisístico dela pode ser riscado. Por quê? Porque se ela fosse uma pessoa narcisista, ela seria com a mãe dela, com os irmãos dela, com todos os filhos dela, com o cunhado, com o genro, porque ela não conseguiria controlar esse distúrbio, tá entendendo? É uma coisa que é um pouco mais delicada. E outra coisa, se você acredita que a sua mãe tem esse distúrbio, então a gente precisa tratar esse distúrbio como algo anormal, né? Assim como uma pessoa, como que eu falo? Como assim? Quando você descobre que uma pessoa ela tem, por exemplo, algum quadro de saúde, você vai ficar tratando ela mal? Você vai ficar gritando com ela? Você vai ficar discutindo com ela? Sabe que uma pessoa ela tem depressão? O detalhe, depressão não tem cura, tá? Ela pode entrar em equilíbrio, mas ela não tem cura. Ela é uma condição cerebral. Você sabe que essa pessoa tem depressão? Você vai ficar provocando essa pessoa? Você vai ficar brigando com essa pessoa? Você vai ficar fazendo... Não, você sabe que ela é depressiva, você vai ser um pouco mais cauteloso. Com o jeito que você fala, o jeito que você conversa, né? Os assuntos que você entra, as coisas que você conta, né? A raiva que você provoca nessa pessoa, tudo isso é moldado, porque você sabe que essa pessoa tem essa condição. Você não quer piorar o quadro dela, a não ser que você queira provocar por maldade mesmo. Então, uma pessoa narcisista hoje na sociedade é pregada como algo horrível, como algo, né? Nossa, pior do mundo, causando o quê? Rejeição, causando raiva, causando distanciamento. Mas se essa pessoa realmente for narcisista, ela tem um distúrbio e precisa ser tratada de um jeito diferente, né? Você não vai falar com ela de um jeito normal e esperar uma atitude normal dela, tá entendendo? Mas assim, são vários pontos. Então, primeiro, se a sua mãe, ela trata a sua irmã com normalidade e você não, a gente precisa entender que às vezes não é um narcisismo e sim foi uma descarga negativa que gerou um trauma que acabou fazendo com que ela se distanciasse da maternidade que ela tem com você. É algo da história dela, que fala só sobre ela, que é uma coisa que ela carrega e que ela precisa de ajuda, que ela precisa de tratamento, certo? Segundo, se caso você conheça alguém que tenha narcisismo, que é provocado em todos os âmbitos, família, trabalho, amigos, né, no social mesmo, às vezes a pessoa está no meio de pessoas que ela não conhece e ela tem um ataque, um surto, entendeu? E por quê? Porque ela tem essa coisa de tentar controlar, de tentar manipular, de conseguir fazer as coisas darem certo. Se ela não consegue, a forma dela reagir é com uma agressão verbal, mas ela não vê muito com quem ela tá fazendo isso, porque é algo dela, certo? Então, se você conhece e vê que essa pessoa tem esse traço, você também tem que tratar essa pessoa, né, de uma forma diferente, do tipo, não vai provocar, não vai jogar, você é narcisista. Não é assim que as coisas vão resolver. É tentar usar uma abordagem para fazer a pessoa entender que existe um desequilíbrio e que ela pode desenvolver esse equilíbrio, porque o narcisismo, sim, o narcisismo bem tratado, ele consegue, digamos, ter cura, ele consegue ser ajustado, tá entendendo? Então é muito importante a gente olhar para todos esses lados. Então, quanto à sua mãe, o que eu diria pra você é pra você ter cautela com ela e pra você não esperar uma atitude normal dela pra você, não esperar um comportamento normal dela pra você, não esperar com que ela te dê alguma coisa, visto que ela desde a infância tem alguma dificuldade com você. Mas aconselhar ela através de uma abordagem natural para ela se enxergar, indicando às vezes um filme, indicando às vezes um perfil do Instagram para ela seguir, tudo no amor, na amizade. Se ela vir com brutalidade, deixa ela ser a bruta. Você não precisa levar isso para você, sabe? E daqui a pouco ela vai começando a se enxergar e a se tratar. E se ela não fizer também, paciência, porque cada um desenvolve no tempo de cada um. A gente não pode acordar o outro, né? Agora, quanto ao seu relacionamento,
você entrou dentro desse relacionamento numa estratégia de fuga. Você saiu de uma dor para ir para outra, né? Ali, naquele momento, enquanto você tinha a sua casa, o seu trabalho, a sua vida, a relação era de um jeito. Casamento muda as situações mesmo, né? É muito raro você encontrar um casamento em que antes eles eram de um jeito e depois de casado eles viraram outro. É que todo mundo vira outra pessoa quando casa. Talvez o que é necessário é um diálogo muito sério, muito verdadeiro, onde você realmente precisa ser clara e objetiva no que você está sentindo, em que você tá sentindo falta, tá sentindo saudade, e você também querer melhorar como mulher, como esposa, como amiga. Às vezes ele também tá sentindo falta de alguma coisa que antes você dava e hoje você não dá mais. Entender o que você tá precisando doar e o que ele tá precisando doar. Porque uma relação é assim, não é 100% culpa de um e 100% culpa do outro. Os dois precisam de se alinhar e de se ajustar para chegar no caminho. E aí, se você sente que realmente não faz sentido, nem para um nem para outro, você trabalha, você vai alugar o seu cantinho e você vai começar a tocar a sua vida do zero sozinha, sem ninguém. E aí você vai começar a se conhecer como pessoa e como ser humana, quem você é na sua essência de mulher, e vai ter a liberdade de fazer as escolhas que você quiser, ficar com quem você quiser e assumir os riscos também de tudo que você escolher fazer, certo? Então, eu espero do fundo do meu coração que você e o seu companheiro se ajustem. Vocês começaram uma relação muito novos, né? Eram adolescentes, estão virando homens, a cabeça de vocês ainda vai mudar muito, vai amadurecer muito, o cérebro termina de amadurecer com 25 anos de idade. Então lá nos 25, 26, uma chavinha vai virar, você vai querer fazer outras coisas na vida e se vocês não estiverem alinhados, vocês não vão se manter nesse relacionamento. Então é muito importante vocês entenderem e alinhar as expectativas de cada um, tá bom? Eu espero muito que exista uma cura na família de vocês e que pelo menos você consiga levar um pouquinho de amor para sua mãe e quem sabe um dia ela conseguir te retribuir. Se você também sente que você tem uma relação abusiva com seus pais ou no seu relacionamento, me manda sua história no historiascanaldetepaulo@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.